Boa tarde para as crianças grandes e pequenas. Olha a Alice ali, dá uma boa tarde para o pessoal, Alice. Boa tarde! Todos estão bem, né? Que bom. Nós vamos continuar falando das emoções, que é um tema muito legal, não é, Alice? Exatamente. Então, lidando com as minhas emoções. Olha só. Ao criar o homem, Deus o fez de um modo magnífico e maravilhoso. Como declara Davi no Salmo 139, dos versículos 13 e 16. Você lê pra gente, Alice, por favor? Mas é claro que sim. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado entretecido como nas profundezas da terra. Muito bem, Alice. Pode continuar até o 18. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes deles existirem. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Passou do 16, Alice? Não precisa. Então, o homem é um ser dotado de coisas maravilhosas, de facilidades, né, que vão distingui-lo dos outros seres humanos. Sabia, Alice? Sabia! Então, ele tem o intelecto que pensa, ele tem a emoção para sentir e ele tem a vontade, como ele age, né? Como ele toma as atitudes. Você tem facilidade, Alice, de lidar com as suas emoções? Fala para mim. Mais ou menos. E você sabia, Alice, que há uma diferença entre emoção e sentimento? Então, vou falar uma coisinha sobre o sentimento para você. São estados afetivos ou emocionais leves, de prazer ou desprazer, denominados de estados de espírito. Não nos dá a ideia de algo contínuo e duradouro, viu, Alice? Sentimentos. Agora, as emoções. As emoções são estados afetivos ou emocionais mais intensos, agradáveis ou desagradáveis, que levam o organismo a uma excitação geral e que se reflete no comportamento da pessoa. Quando a emoção é muito forte, poderão ocorrer atitudes descontroladas. Nos dá a ideia de algo passageiro. Por exemplo, Alice, vamos falar do medo. O medo é uma emoção ou um sentimento? Sentimento. Vamos dizer... a ira. É emoção. Você está aprendendo. Que legal. Mas o que ele mostra pra gente aqui, a importância de nós equilibrarmos isso tudo aí. Porque a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que foram levadas a emoções fortes, mas que souberam administrá-las, Alice. Você entende o que é administrá-las? Não. Lidar com elas. Por exemplo, você conhece a história de José. José foi levado, né, como escravo, vendido pelos irmãos. E quando ele estava lá no palácio do rei, a esposa de Potifar, porque José era muito bonito, começou a assediá-lo. Hoje até já conversei com você, Alice, sobre essa questão do assédio, né? E ele não cedeu aos desejos da esposa de Potifar, fugiu dela. Então, José, como homem natural, humano, normal, ele pode ter desejado também, ter tido essa emoção do desejo, vontade de estar com ela como homem. Mas o que ele fez? Ele usou também a vontade, ele usou o intelecto, ele usou o espírito de autocontrole que Deus nos dá, e caiu fora. E ainda assim, Alice, ele foi acusado e ficou 13 anos na prisão. Você acredita? Acredito. Você conhece essa história, não conhece? Claro que conheço. Mas não foi em vão, Alice, porque depois ele se tornou, né, uma autoridade lá, e quando a fome assolou o país do pai dele e dos irmãos, ele que salvou o povo da fome, porque ele saiu da prisão, se tornou confiável, né?
o faraó confiava nele e ele que administrou toda a casa, toda a despensa e tinha alimento guardado, era o único lugar. Então nada é em vão. Quando a Bíblia fala, Alice, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas também nós tivemos outros personagens. Você se lembra de Jonas, que fugiu, que foi parar na barriga da baleia? O que Jonas teve, hein? Qual o sentimento que ele teve? Deus disse, Jonas, vai lá em Nínive pregar para o povo de Nínive. Só que o povo que estava lá era o povo inimigo da família dele, que já tinha matado a família dele. O que Jonas deve ter sentido, hein? Por aquele povo. Medo, talvez também o sentimento de vingança. Mas o que ele fez? Ele deixou que aqueles sentimentos provocassem emoções também, né? De repente de eu vou me vingar, eu não quero. E aí foi jogado lá no mar e foi parar na barriga da baleia. Tem um outro também que nós já conversamos, Alice. Lembra do Sansão. Sansão era separado, né? Ele teria que casar com uma mulher lá da mesma nacionalidade dele, mas ele desobedeceu os pais, ele se apaixonou, foi levado por uma emoção forte de paixão, que é muito perigosa, Alice, você que está entrando na adolescência, mas que é natural, sabe? Todos se apaixonam, e ele se apaixonou por Dalila, e acabou confessando para ela o segredo dele, a força dele que estava no cabelo, que não poderia cortar o cabelo. Então Sansão não soube administrar, a emoção foi mais forte do que ele. Aí o que aconteceu com ele, que eu te contei? Fizeram uma coisa no rosto dele, uma coisa que nos dá a visão de tudo. Furaram o olho dele. Furaram os olhos de Sansão. E Sansão foi derrotado. Mas aí entrou uma coisa, a misericórdia de Deus. Porque mesmo cego, Sansão foi capaz de matar mais filisteus do que em outro momento qualquer. E isso foi muito legal, Alice. Mas então nós precisamos entender, vou até falar algo mais profundo, que as emoções, elas estão na alma, à vontade. E o nosso espírito precisa ser forte, Alice, para poder a alma ser submetida ao espírito. O espírito que Deus nos dá e o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que habita em nós. Você sabe disso, não sabe? E você tem usado isso, Alice? Mais ou menos, está fazendo com a mãozinha mais... É assim mesmo, é claro. Você está no processo de aprendizado. A vida é um processo. Mas o que você teria para falar, Alice, para as crianças, para os pré-adolescentes, do seu jeitinho todo especial, que só você tem? Deixa eu dar uma pensada aqui. Pode pensar, querida. Eles estão te esperando. Tem até o bonequinho lá atrás fazendo língua. Olha que barato. Fala o que vem ao seu coração, Alice. O que você falar vai ser muito bem-vindo. Não tem que ser certo nem errado. Ok. Uma coisa que me ensinaram já faz um tempinho é que a gente não pode mudar ninguém. Apenas Deus. Com a ajuda do Espírito Santo. E só se a pessoa decidir. Nossa, você é uma menina sábia, hein? Você tem aprendido isso fazendo o quê? O que tem te levado a essa sabedoria? O que você, ao acordar todos os dias, você tem feito? Porque eu tenho visto. Tem lido um livro aí todo especial. Vamos mostrar? Olha só, não nesse, porque ela tem a Bíblia da criança. Olha, mas esse livro aqui que acompanha a Alice todos os dias. Viu? A Bíblia, não é, Alice? Então vamos nos despedir, que por hoje, né, fica essa lição de nós nos conhecermos e sabermos diferenciar sentimento, emoção, e saber que Deus nos deu o espírito de autodomínio, que nos torna capazes de gerenciar isso aí. E quando a emoção vier, a emoção de raiva muito forte, se a gente sentir vontade de quebrar alguma coisa, a gente pode pegar uma garrafa de refrigerante PET, bater no chão, sabe? Porque a adrenalina precisa sair às vezes. Nós somos humanos, ninguém é super humano, super criança, super adolescente. Deus disse, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, não saia aí batendo nos outros, não vamos sair por aí machucando os outros. Mas às vezes a gente precisa extravasar,
né? O Arthur tem o saco de pancada dele. Ele bateu com tanta força o saco de pancada dele que ele estourou ele. Eu vou ter que costurar. Mas extravasou a raiva, tá bom? Vamos fazer uma oração com as nossas crianças na tarde desse dia? Você poderia orar, Alicia? Ainda que seja uma frase, por favor. Tá bom. Uma frase. Então, alguém muito especial me disse que ninguém pode mudar o outro. Apenas Deus com a ajuda do Espírito Santo, claro. E se a pessoa querer decidir mudar. Amém. Olha, Alice, vamos dizer para eles não esquecerem de curtir, apertar o dedinho lá, para que essa mensagem chegue mais distante a mais crianças pequenas e grandes e médias. Quem não se inscreveu, se inscrever no canal, compartilhar se achar que vale a pena, tá bom? Um grande beijo. Não ouviu o barulhinho do seu beijo, Alice? Tá bom. Ah, valeu!